Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe o teu entrar, o teu sair, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que você no dia de hoje possa contemplar as maravilhas do Senhor sobre a tua vida. Que você possa ver com os teus olhos os livramentos que o Senhor tem permitido no seu caminhar. Que você possa ser grato aos céus por ter cuidado de ti, por ter aberto as portas, por ter mostrado para você o caminho da salvação. Porque Jesus, querido, te ama. Jesus, minha querida, te ama. Ele não te quer prostrado, frustrado, mas Ele quer mudar a tua vida. Que nossos olhos estejam voltados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao único e suficiente Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Coloque-se na posição, busque a face do único Deus e verdadeiro Senhor nosso, Senhor Jesus, que pode transformar a tua vida e a tua história. Estava meditando na palavra do Senhor sobre a vida do profeta Elias, que num determinado tempo Deus lhe dá uma ordem dizendo para ele que havia preparado uma viúva para o sustentar. Só que não era uma viúva no meio do seu povo. Não era uma viúva no meio das pessoas que Elias tinha apreço. Porque era uma mulher estrangeira. Era uma mulher que não pertencia ao reino de Israel. Ela pertencia a Sidom, aos sírios. E Deus, no momento em que o ribeiro seca, Deus declara para Elias que ali agora já não tem mais o que fazer, para ele se levantar e sair daquele lugar. Porque ele estava acomodado. Ele declarou, ele profetizou a seca, ele profetizou os 3 anos sem chuva. E Deus o escondeu das vistas de Acabe, rei de Israel, e sua esposa Jezabel, e colocou guardado ali no ribeiro. E aonde ele estava ali sendo alimentado pelos corvos, por um determinado tempo, aquilo foi bom. Lugar bonito, lugar de vida, porque aonde há água, há vida. Ele bebia do ribeiro e comia a carne que os corvos lhe traziam. E parecia que estava tudo bem, ia tudo bem. Lógico, ele ia passar os 3 anos que ele determinou que não choveria sobre a face da terra, abençoado. Só que ribeiro era fonte de água do rio Jordão. E ele, eu estou confirmando a palavra para falar certo, ele era um braço do rio Jordão. Se não estava chovendo, a seca estava sendo avassaladora em toda a terra, estava prejudicando o rio Jordão, com certeza secaria aquele ribeiro. E quando aquele ribeiro vai se secando e a água ali para de minar, para de correr, Deus diz algo para Elias que se eu fosse aquela viúva, eu ficava meio que preocupada, porque Deus falou para Elias levantar dali, ir para um lugar aonde ele tinha preparado essa mulher, uma viúva, para lhe cuidar. E quando ele chega, ele encontra ela trabalhando. Ela estava buscando lenha para poder fazer o bolo, o último bolo segundo o seu próprio entendimento. Porque da panela a farinha estava se acabando. Da botija o azeite estava só por um fio. E quando ele chega diante dela, ele pede ela o que é raro, o que é precioso. Porque o que não estava acontecendo? Chuva. O que não tinha naquela época? Água. E quando ele chega diante dela e pede para ela um copo com água, ela se prontifica a ir buscar. Porque ela tinha água. Ela tinha. A água é a representação da presença do Espírito Santo. Você tem água aí? Ela tinha água para ofertar ao profeta. O que os olhos dela não via é o alimento sólido, a comida natural. Mas quando ela vai saindo para buscar o copo com água, Elias pede
agora o que ela não tem. Elias declara para ela que traga com ela, junto com um copo da água, um bolo. E ali ela vem na sua sinceridade de alma e declara a Elias o que ela tem. E qual era o propósito e o projeto dela. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas Deus não tinha escolhido ela para sustentar ele? Deus não disse que tinha levantado ela, ordenado ela para cuidar dele? Ela não disse que ela não ia cuidar. Ela não disse que ela não queria cuidar. Ela não gritou e esbravejou dizendo para ele que não iria fazer. Ela volta-se para ele e diz para ele, olha, meu senhor, o senhor está vendo aqui esses gravetos, esses pedacinhos de lenha? Pois é, eu estava colhendo ele. Porque lá dentro de casa só tem um pouquinho de farinha e um pinguinho de azeite, que dá para um bolo, que vai ser dividido por 2, para mim e para o meu filho. E o propósito disso aqui é, eu vou entrar para dentro, fazer o bolo, assar o bolo, partir com meu filho, comer e morrer. Porque não tem mais de onde tirar, não tem mais o que se fazer, não tem mais para onde correr. Não tem mais sustento dentro dessa casa. E ali o profeta declara para ela algo sobrenatural. E diz para ela, você vai fazer exatamente o que você falou. Você vai cumprir a sua palavra. Você vai entrar, acender o fogo. Você vai entrar, acender o fogo. Renova as suas forças em Cristo. A presença do Senhor. Você vai fazer o bolo, só que você vai fazer primeiro para mim. Como que você vai fazer primeiro para mim, depois para você, para o seu filho, se a matéria-prima que ela tinha só dava um? Mas ela ficou olhando para ele e Deus já havia preparado o coração dela de antemão, que ela iria sustentá-lo. E ela creu. E ela entrou e fez como Elias. Eu imagino a luta mental que ela viveu no processo de acender o fogo, de assar o bolo e ficar com aquele bolo na mão pensando, eu levo ou não levo, eu levo ou não levo. Porque até ali o milagre não aconteceu. Né? Até ali nada havia acontecido de novo. Mas ela vem em obediência a ele e entrega na mão dele o primeiro bolo. E quando ela volta para dentro, a panela tinha farinha e a botija tinha azeite. E até a promessa foi que enquanto não tivesse chuva, da panela não se acabaria a farinha, da botija não se acabaria o azeite. E Deus cumpriu a sua palavra. Que enquanto não caiu água sobre a face da terra, ela teve alimento e mantimento para ela, para o seu filho e para o profeta. Talvez você tenha ficado aí numa situação onde você está preocupado, onde você está agoniado porque não sabe o que fazer. Essa mulher não era judia, mas ela creu no Deus verdadeiro, no Deus único, no Deus todo-poderoso. E ela obedeceu à ordenança do profeta. E ela se posicionou e escolheu obedecer do que sacrificar. Ela não deixou que o medo, a frustração, a realidade, o que os olhos dela estavam vendo e contemplando, dominasse o seu coração. Mas ela agiu por fé. E sobre essa fé ela permaneceu e Deus lhe deu vitória. Num tempo de crise, num tempo de morte, num tempo de dificuldade, Deus lhe restaurou a sua casa. Houve problemas? Houve. Porque enquanto o profeta estava lá, correu tudo bem? Não. O seu filho adoeceu. O seu filho acabou por falecer por conta dessa enfermidade. E ali ela chega diante do profeta e pergunta para ele se aquilo ali é por conta dos seus pecados, das suas iniquidades. E o profeta pega aquela criança dos seus braços, leva para o seu quarto e faz a oração ao Senhor e faz ali um propósito com o Senhor e clama pela salvação do Senhor. E Deus traz de volta aquela criança. E o profeta ali honrado leva de volta essa criança, entrega na mão, nos braços da mãe. E agora ela não só tem certeza, mas ela tem convicção de que Elias é o profeta do Deus Altíssimo. De que a palavra de Elias se cumpre. E o interessante é que no azeite, na farinha, não era a palavra de Elias? Não, era a ordem de Deus. Que Deus tinha dado antes. E que ela ficou entre não é? Mas ela obedeceu. Ela se posicionou, ela se colocou à disposição.
Eu quero te convidar no dia de hoje a meditar nessa mulher, na vida dessa mulher, nos acontecimentos na vida dessa mulher e se posicionar como ela. Que embora a situação e a adversidade tenham chegado à sua porta, que embora o medo, a raiva, a frustração tenham chegado ao seu coração, escolha ficar na presença do Senhor. Escolha ouvir a voz do Senhor, escolha obedecer ao comando e às providências do Senhor. Creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Eu te convido hoje a se posicionar como essa viúva, que não tendo nada, creu no Deus do impossível. E Deus manteve a sua casa, a sua família em todo o tempo. Que a tua palavra seja voltada aos céus, que os teus olhos fixem na face do Senhor e que você confie naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Porque a palavra do Senhor não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que apraz. Aquilo que ele determinou para a sua casa, para a sua família, vai se cumprir. O inimigo pode ter tentado parar. O inimigo pode ter afrontado. O inimigo pode ter envergonhado, pode ter se levantado. Mas ele se levanta para cair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que os teus olhos estejam fixados no Senhor. Essa palavra está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, que diz: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Queridos, que nós possamos estar buscando a face do Senhor todos os dias e confiando nas promessas do Senhor. Medita nesse texto, leia ele na sua integridade, leia ele todo hoje, que essa palavra venha ao teu coração, que ela seja sustento para a tua alma, que ela te fortaleça, que você entende que em meio à crise e à dificuldade, em meio às adversidades que nós enfrentamos, existe um Deus que nos socorre, que nos guarda, que nos protege, que nos conduz, que nós precisamos confiar no seu poder, na sua presença, na sua palavra, no seu santo nome, que nós temos que estar decididos e determinados a ficar no centro do seu poder. Jesus te ama, querido. E ele veio a esse mundo e se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por amor de ti, por amor de mim, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E o propósito de Deus é que você seja salvo, é que você o encontre, é que você abra a porta do seu coração e permita a entrada para que ele entre e ceie contigo e você com ele, para que ele te receba como está, mas mude a sua vida por amor ao seu nome. Que Deus possa no dia de hoje falar profundamente ao teu coração, que você confie, que você se levante, que você se anime na presença do único e verdadeiro Deus, que você compreenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele e por ele são todas as coisas, que mesmo em meio à situação, ou apesar da situação, o Senhor é fiel. E ele vai cumprir a promessa e a palavra que ele tem determinado sobre a tua história, sobre a tua vida. Confia no Senhor, dê crédito ao seu nome, creia que ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E que o Senhor te abençoe. E que esse dia de hoje, para você, seja um dia de vitória, um dia de bênçãos, um dia de renovo, um dia de restauração. Se você me ouviu até aqui, eu louvo e agradeço a Deus pela tua presença, por ter dado ouvidos à palavra do Senhor. E peço que deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O objetivo desse canal é falar do amor de Deus, da palavra que cura, da palavra que salva. É levar a palavra a toda criatura, para que aqueles que creem e for batizados sejam salvos. Esse é o propósito, fazer e servir a vontade daquele que vive e daquele que reina. E não se esqueça no dia de hoje, seja você uma bênção.